Direito processual penal, investigação preliminar. E o procedimento que é utilizado na investigação preliminar é o inquérito policial, que nada mais é que um procedimento preliminar ao processo e preparatório a este. Lembrando que este procedimento ele não é obrigatório. Por força disso, a natureza jurídica do inquérito policial é a natureza de um procedimento administrativo. Portanto, não é processual, porque não comina a sanção. Por ser um procedimento administrativo não processual, os vícios apresentados nessa fase do procedimento não contaminam o processo, salvo no caso de provas ilícitas, baseada na teoria dos frutos da árvore envenenada, que vamos estudar mais à frente. Dessa forma, o objetivo do inquérito policial é identificar as fontes de prova, portanto, é anterior ao processo, e colher os elementos informativos nos termos do artigo 2º da Lei 12.830, que é apurar a autoria, a materialidade e as circunstâncias do fato delituoso. E o artigo 2º nos aponta que as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica essenciais e exclusivas de Estado. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Lembrando que durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados de interesse à apuração dos fatos. E aqui não existe, em regra, necessidade de autorização judicial para isso. Portanto, os elementos informativos são diferentes da prova processual, nos termos do artigo 155 do CPP, que diz que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvada as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Nesse caso, precisamos diferenciar a prova processual da prova realizada em inquérito policial. Podemos afirmar que a prova processual ela é produzida na fase judicial, em regra. E como foi lido no artigo 155 do CPP, existem exceções a esse caso, que serão as provas cautelares, as não repetíveis e as antecipadas. Lembrando que estas provas têm o seu contraditório obrigatório. E quando estudamos o princípio do contraditório, nós verificamos que ele não é obrigatório na fase investigatória. E somente para recordar, quando falamos das dimensões do princípio do contraditório, nós falamos sobre o contraditório real e o contraditório diferido, que deve ser exceção. O contraditório real é realizado durante a produção da prova e o contraditório diferido após a produção da prova. Nesse caso, nós teremos que as cautelares, elas são aquelas provas que desaparecem pela demora em fazer essa prova. Elas dependem de autorização judicial e um exemplo claro disso pode ser a interceptação telefônica. E se não for feita a tempo, não haverá mais como ser feita. O contraditório dessa prova ele é diferido. Temos ainda a prova não repetível. É aquela que existe, mas é impossível de, após um determinado momento, ser colhida ou repetida. Essa prova não precisa de autorização judicial, geralmente está ligada a elementos materiais, e um exemplo dela pode ser as lesões corporais, porquanto as marcas realizadas por lesões corporais, com o tempo elas também desaparecem, não podendo ser repetida ou colhida. Nesse caso, o contraditório também é diferido, postergado. Por fim, temos as provas antecipadas. São aquelas em que existe a possibilidade de perecimento da prova. Elas dependem de autorização judicial nos termos do artigo 225 do CPP. Geralmente estão ligados a testemunho, que diz que se qualquer testemunho houver de ausentar-se ou por enfermidade ou por velhice inspirar receio de que o tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. E aí, conforme vimos, é o caso da testemunha que pode estar morrendo.
O contraditório dessa prova ele é real, portanto deverá existir, nem que seja um defensor dativo, para que seja feito o contraditório real. Temos ainda que em relação à prova processual, é obrigatória a presença do juiz, relacionada então ao princípio da identidade física do juiz, que a gente vai estudar mais à frente, e a função dela é a formação da convicção do juiz. Com esse conhecimento superficial sobre as provas colhidas em procedimento processual, podemos falar agora sobre os elementos informativos. E como lemos há pouco, ele é um procedimento investigatório, realizado pela Polícia Judiciária ou pelo Ministério Público e, excepcionalmente, pelo juiz. E aqui nós devemos lembrar das aulas do sistema acusatório, que já vimos. Porquanto, no sistema acusatório impuro, que é o adotado pelo Código de Processo Penal, a investigação preliminar, em regra, é conduzida pela Polícia Judiciária ou pelo Ministério Público, salvo provocação relacionados aos direitos ou garantias fundamentais. Nesse caso, o juiz poderá intervir na investigação preliminar. E como lemos também no artigo 2º, cabe ao delegado de polícia, seja ele civil ou federal, a condução do procedimento investigatório. Lembrando que, conforme nos aponta o artigo 129.1 da CF, o Ministério Público é o titular da ação penal. E o artigo 129 nos alerta que são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Lembrando que esse procedimento investigatório não exige o contraditório e a ampla defesa, salvo no caso do contraditório obrigatório, realizado em relação às cautelares, às provas não repetíveis e às provas antecipadas. É preciso apontar ainda uma única exceção em relação ao contraditório com relação ao inquérito, porquanto ele é necessário quando do inquérito de expulsão de estrangeiros, ou procedimento, na verdade, de expulsão de estrangeiros, que foi estudado no direito penal, atualizado agora em 2017. Nesse caso, deve haver o contraditório nesse procedimento, ao contrário do procedimento investigatório comum, que não exige esse contraditório. E fica um alerta em relação aos direitos dos advogados quanto a este procedimento investigatório. E nós temos o artigo 7º, inciso 14 e 20 e 1 do Estatuto da OAB, que falam que é direito do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. E ainda, é direito deste assistir aos seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. E é importante alertar ao fato de que esses artigos não alteram a natureza da investigação, continuando essa sendo um procedimento administrativo. Portanto, não necessita de contraditório e ampla defesa. Com relação ao artigo 14 e ao artigo 21, o artigo 14 não suspende a necessidade de cláusula de reserva de jurisdição. Portanto, continua havendo a necessidade das provas não documentadas, lembrando aqui da súmula vinculante número 14, que fala explicitamente que são provas que já foram documentadas. Portanto, a interceptação telefônica em curso não pode ser liberada ao advogado. Até porque, como falamos, ele iria informar ao seu cliente. Porque lembremos que o advogado, no exercício de sua função particular, ele busca os interesses de seu cliente. Portanto, ele não é imparcial. Já com relação ao inciso 21, é direito do advogado acompanhar, fazer quesitos e outras coisas. No entanto, não é obrigatória a presença desse advogado. Continuando em relação ao procedimento investigatório, temos que a intervenção do juiz é realizada somente quando provocada, como é observado no sistema acusatório.
Por fim, temos que a função do procedimento investigatório é formar o opinio delicti em relação ao titular da ação penal, que é o Ministério Público, demonstrar também o fumus commissi delicti, que é a fumaça do cometimento do delito. Portanto, tem uma função preparatória. Dessa forma, ele auxilia o juiz na sua decisão, lembrando que esse auxílio é subsidiário. E isso fica claro nesse julgado que assevera que não pode o juiz fundamentar a sua decisão exclusivamente nas provas colhidas no procedimento investigatório, nos termos desse habeas corpus 103.660 de 2010. E ele fala que o acervo probatório que efetivamente serviu para a condenação do paciente foi aquele obtido no inquérito policial. Segundo o entendimento pacífico desta Corte, não podem subsistir condenações penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial, sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa. E também o artigo 155 do CPP deixa explícito isso, quando diz que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. E como já apontamos, o procedimento investigatório não exige o contraditório e a ampla defesa. Por fim, temos uma outra função, que é a função preservadora, relacionada à formação da opinio delicti e à demonstração do fumus commissi delicti. Essa função preservadora determina que a denúncia só pode ser realizada se e somente se houver fundamentos para esta denúncia, nos termos do artigo 3953 do CPP, que diz que a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Dessa forma, a função preservadora evita a estigmatização do acusado e os custos desnecessários ao Estado. Lembrando que é este o titular do ius perseguente em judicio.